Senhor presidente, senador Assir Gurkas, eminente representante nesta Casa do Estado de Rondônia, senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, senhores senadores, senadoras, senhores que se encontram aqui presentes e que nos honram com a sua audiência. Senhor presidente, o excesso de palavras e o detalhamento exacerbado é uma marca da nossa lei maior. Fui, inclusive, senhor presidente, enquanto deputado constituinte, um crítico desta opção. Recordo-me que havia apresentado proposta para que a nossa Constituição seguisse o padrão da Carta Magna do Reino da Dinamarca, que é enxuta, demarcando apenas as linhas mestras das leis necessárias a qualquer país democrático. Falo desse assunto ao recordar-me que algumas vezes a imprensa gosta de fazer reportagens destacando a quantidade de projetos, entre aspas, bobos, que tramitam pelas casas legislativas. Faz isso, é claro, com o intuito de ridicularizar o nosso Congresso Nacional. Chegando ao final do meu mandato, o que para mim é muito representativo, porque significa também minha despedida da vida pública, após cerca de 65 anos de trajetória política, já nessa fase outonal da minha vida, aos 83 anos de idade, é natural que eu faça um balanço do meu trabalho nesses quase 2 anos aqui no Senado. Hoje, vou focar minhas atenções nos projetos de lei que apresentei. Ao todo, foram 51 proposições legislativas entre projetos, propostas e emenda à Constituição, requerimentos de informação e requerimentos de realização de audiências públicas. Entendo que o montante numérico não é o mais determinante para se avaliar como positiva ou medíocre uma atuação parlamentar, mas sim a qualidade do que está sendo posto em debate. Neste aspecto, quero ressaltar minhas propostas, as quais entendo muito pertinentes para a vida nacional, ou melhor, para a vida social de nosso país. Muitas delas partiram de sugestões de eleitores, de amigos e de entidades de classe. Outras vieram de observações calcadas na minha experiência de vida. Com o apoio da consultoria do Senado, cujo quadro é formado por excelentes profissionais, pude levar adiante muitas das ideias que fervilharam em meu gabinete ao longo dos últimos 22 meses. Vou expor, Excelência, as minhas proposições por grupos temáticos. Assim que aqui cheguei, recuperei uma ideia que tive enquanto deputado federal, no final da década de 70, e que lá não recebeu o apoio necessário à época. Com o relatório do ilustre senador Paulo Paim, pude ver minha proposta aprovada e encaminhada à Câmara dos Deputados. Estou falando do PLS 47/2013, apresentado no dia 22 de fevereiro, menos de um mês após eu ter assumido o mandato, que determina o pagamento obrigatório de comissão sobre o valor de vendas ao comerciário. O senador Paim esmeirou-se em seu relatório, promoveu audiências públicas e encontrou um ponto de consenso suficiente para garantir a aprovação desse direito trabalhista, importante para os lojistas, de maneira a não prejudicar os comerciantes. Em relação ao processo eleitoral, considero que pude contribuir com algumas ideias. Uma delas, já até aprovada e encaminhada para a Câmara dos Deputados, amplia o direito ao voto em trânsito. O PLS 130/2013, de 16 de abril, garante ao eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral, no dia da votação, escolher os representantes de seu estado, para vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador e governador.
A lei atual permite apenas o voto em trânsito para presidente da República. Entendo, excelências, que a Justiça Eleitoral não terá plena possibilidade técnica de implantar a medida. Todos os anos, vemos novidades no processo de votação. A de 2014 já foi a implantação da identificação biométrica. Por isso, não vejo dificuldades que não possam ser suplantadas para garantir ao brasileiro o direito cidadão de praticar o voto consciente de onde quer que ele se esteja em território nacional. Outras propostas apresentadas que dizem respeito ao processo eleitoral é a PEC 52/2013, apresentada em 25 de setembro, que altera a composição dos membros do TSE e dos TRS. Prevê a criação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Eleitorais e o Conselho Superior de Justiça Eleitoral. Esta PEC determina ainda prioridade processual às ações relativas à impugnação de mandato eletivo e às ações voltadas ao processo eleitoral. Esta está em fase de análise na Comissão de Constituição e Justiça. Outra matéria do mesmo sentido é o PLS 384/2013, complementar, de 20 de setembro, que determina que os processos relativos à impugnação de mandato eletivo, anulação de eleição e expedição de diploma sejam julgados em, no máximo, 60 dias. Esse projeto já está pronto para ser votado em plenário. Ainda relacionado ao processo eleitoral, mas agora com foco na propaganda, preocupei-me em ampliar o conceito da acessibilidade. Por iniciativa de um eleitor, sugeri o PLS 272/2014, de 7 de outubro, que exige o uso de Libras, ou seja, a linguagem dos sinais, além das legendas nas propagandas eleitoral e partidária de TV. Esta matéria tramita na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa com relatório favorável. Na área de saúde, apresentei alguns projetos com o objetivo princípio da prevenção. Assista ao PLS 145/2014, de 29 de abril, que proíbe o uso de símbolo, figura, desenho ou recurso gráfico com elemento de apelo próprio ao universo infantil nos rótulos e na propaganda de medicamentos, cosméticos e produtos de limpeza. A ideia, senhor presidente, é prevenir acidentes domésticos com crianças. É muito comum a intoxicação de crianças por consumo desse tipo de produtos, muitas até chegando a óbito. Como a publicidade muitas vezes faz alusão ao universo infantil, fica no imaginário da criança que aquele produto representa um super-herói da limpeza, digamos assim. Por isso, minha preocupação foi de fazer com que não só a propaganda, como também a embalagem desses produtos sejam o menos chamativas possível. Esse projeto tramita na Comissão de Assuntos Sociais. Outra proposta, senhor presidente, segue na mesma direção da lei antifumo, que entrou em vigor recentemente. A minha ideia é atuar na prevenção ao início do consumo de cigarros aos jovens. Por isso, o PLS 273/2014, apresentado em 7 de outubro, proíbe a venda de cigarros num raio de 200 metros de estabelecimentos de ensino e também dos centros de saúde. A proposta tramita na Comissão de Assuntos Sociais. Ainda na linha da prevenção, mas agora a obesidade, o PLS 360/2014, apresentado há poucos dias, em 12 de dezembro último, determina que conste o valor energético do rótulo de bebidas alcoólicas. É também uma maneira de desestimular o consumo excessivo, que sabidamente causa dano à saúde e, muitas vezes, instiga violência doméstica e ou provoca acidentes de trânsito fatais, quando pessoas bêbadas, apesar de todas as punições e fiscalização, ainda insistem em transformar o carro em uma terrível arma. A matéria tramita na Comissão do Meio Ambiente,
defesa do consumidor e fiscalização e controle. Outra proposição, senhor presidente, cujo objetivo final também é a saúde, é o que atua na prevenção da intoxicação alimentar. O PLS 253/2013, apresentado em 26 de junho, torna crime hediondo a adulteração de substância por produtos alimentícios. São frequentes as notícias de adulteração de leite, por exemplo. Sugeri esse projeto após denúncia de uso de soda cáustica e formol no leite de caixinha de diversas indústrias consagradas no mercado. É bom lembrar que, ainda na semana passada, a Polícia Federal deflagrou a 6ª operação, aspas, leite compensado, no sul do país. A fraude desta vez consistia na adição de água para ganhar em volume e de sal para disfarçar a diluição. Menos pior para a saúde, apesar de a adulteração afetar o valor nutricional do produto. Em qualquer situação, na fraude mais ou menos danosa à saúde, configura-se o desrespeito ao consumidor. Entendo que punir com a mão pesada na tipificação de crime hediondo, a adulteração de alimentos pode coibir a intenção dos fraudadores. Por isso, gostaria de ter o apoio dos parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça, por onde tramita a proposta. Por fim, mais um projeto apresentado em relação à área da saúde foi o PLS 251/2013, de 11 de dezembro do ano passado, sugerido pelo meu genro, o ilustre médico Paulo Marcelo Hoff, que, aliás, contribuiu algumas vezes para o meu mandato com suas ideias. A proposta institui o consentimento presumido para a doação de sangue do cordão umbilical e da placenta e concede isenção do IPI sobre os produtos e equipamentos empregados no procedimento. O objetivo do eminente médico é facilitar e desburocratizar o processo de transplante de células, tão importante para a pesquisa médico-científica. Se a matéria for aprovada, o que espero sinceramente, a mãe que não quiser permitir a doação terá que expressar sua decisão. O projeto tramita na Comissão de Assuntos Sociais, onde já foi realizada uma audiência pública a respeito e, ao que me parece, tem como relatora a eminente senadora Ana Amélia. Como membro titular da Comissão da Agricultura desta Casa, dado o meu interesse pelo tema devido à importância substancial desta área para o meu Mato Grosso do Sul e para o Centro-Oeste, senhor presidente Assir Gulcás, Vossa Excelência também faz parte do Centro-Oeste, por um importante estado que hoje se desponta na produção não só de proteínas vermelhas, mas também de grãos alimentícios. Acompanhei atentamente as discussões das matérias e os debates. Em uma das audiências públicas daquele colegiado, impressionou-me a informação de que os órgãos governamentais demoram, em média, 40 meses para liberar o registro de um novo agrotóxico, tal o tamanho da burocracia estatal. Vossa Excelência há de se recordar dessa audiência, inclusive porque houve a inteligência de sua participação nela. Aquilo me incomodou, senhor presidente Assir Gulcás, de tal forma que apresentei o PLS 209/2013, em 29 de maio, estabelecendo o prazo máximo de 180 dias para o processo de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins pelo órgão federal. A proposição que impõe punições para o agente público que protelar a liberação do registro foi aprovada nas comissões de Constituição e Justiça e de Agricultura, com os relatórios do eminente senador, também do Centro-Oeste, Braulio Maggi. Agora aguarda a votação à Comissão dos Direitos Humanos e Legislação Participativa. Me permita, senador Assir Gulcás, que Vossa Excelência torne-se o grande patrono dessa medida e que o ano que vem Vossa Excelência diligencie
de forma tal que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aprecie o projeto para que ele seja posteriormente apreciado pela Câmara dos Deputados. É o PLS 209/2013. E desejo sinceramente que Vossa Excelência compartilhe dessa ideia, porque ela representa um fator extremamente importante para que nós possamos ter um registro de agrotóxicos de forma célere, que permita atender às exigências da nossa agricultura, que se moderniza, apesar da posição paquiderme dos poderes públicos em não atender essa celeridade. Outra proposta que entendo será muito positiva para a agricultura e pecuária nacional, se virar lei, é a que determina que os recursos oriundos do trabalho de pesquisas, venda de produtos, matrizes e animais da Embrapa sejam utilizados diretamente nas unidades que efetuarem o trabalho. É o PLS 201/2014, de 3 de junho. Tem por objetivo principal garantir o reinvestimento nas pesquisas, uma vez que os recursos provenientes de tal trabalho hoje são destinados à Embrapa Nacional e pode perder-se em gastos administrativos, prejudicando a manutenção de investimentos em conhecimento científico e tecnológico, tão importante para impulsionar nossa agricultura. A matéria já recebeu o relatório favorável do nobre senador Valdemir Moca, que ao meu lado representa Mato Grosso do Sul, além do senador Delcídio Amaral. Moca é meu colega de bancada na Comissão da Agricultura e Reforma Agrária e aguarda apenas o quórum para ser votado. Creio, senhor presidente, senador Acir Gucas, que ainda nesse final a Comissão de Agricultura terá quórum suficiente para apreciar o parecer do senador Valdemir Moca e darmos condições para que esse projeto siga para a comissão, se não me falha a memória, a comissão de tecnologia desta casa. Mas também eu gostaria que Vossa Excelência se tornasse também um patrono dela. Já nessa fase final de meu mandato, apresentei uma proposta para provocar reflexão de nossa juventude e contribuir para a sua formação não só educacional, mas humana. A PEC 34/2014, de 29 de outubro, cria o serviço comunitário para alunos egressos de universidades públicas ou dos que tiveram seus estudos em instituição privada custeados pelo Estado. Entendo, senhor presidente, que os jovens que tiveram a oportunidade de cursar o nível superior gratuito podem e devem conferir uma contrapartida à sociedade, além de auxiliar especialmente as comunidades carentes das mais diversas áreas, como a jurídica, a de saúde, de engenharias, etc., os jovens egressos do ensino superior público terão a oportunidade de entrar em contato com outras realidades. Certamente se tornarão profissionais mais humanos e engajados socialmente. A matéria tramita na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Em relação à área da segurança, fiz algumas propostas de alteração do Código Penal, como a que confere mais rigor à progressão de penas. O PLS 274/2014, de 7 de outubro, aumenta para 3/5 e 4/5 ser reincidente o tempo necessário para o benefício de progressão de pena dos condenados por crime hediondo, tortura, tráfico de drogas e terrorismo. O livramento condicional só ocorreria após o cumprimento de 4/5 da pena, se o condenado for primário. A matéria tramita na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Também sugeri, senhor presidente, o aumento da punição para o trote do sequestro relâmpago, quando o agente da extorsão realizar a ligação telefônica do interior de presídios. Esta proposta foi sugerida por um eleitor que havia passado exatamente por essa situação. Ele foi surpreendido pela ligação de um presidiário, afirmando estar em poder
está em seu poder a sua filha. O PLS 63/2014, apresentado em fevereiro deste ano, portanto, seria uma resposta a esse abuso. A matéria tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Na mesma linha de majoração de penas, apresentei o PLS 459/2013, de 6 de novembro, após ficar estarrecido ao ouvir a audiência pública sugerida por mim na Comissão de Desenvolvimento Regional sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal, de que o contrabando de cigarros é mais rentável que o de drogas nas fronteiras brasileiras. Absorvi a sugestão do chefe de divisão de combate ao crime da Polícia Rodoviária Federal, Moisés Dionísio, e apresentei o projeto para que a pena do traficante de cigarros passe a ser de reclusão de 2 a 6 anos e multa. A matéria está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, na minha atuação legislativa também foquei temas relacionados com a Previdência. A PEC 8/2014, de 9 de abril, em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, unifica a regra de aposentadoria do servidor público, nos casos de invalidez permanente. Já o PLS 97/2014, de 20 de abril, trata da questão das contribuições sindicais de aposentados, permitindo o cancelamento de autorizações de descontos nos benefícios da Previdência Social destinado a associações e demais entidades representativas de aposentados. Esse projeto está pronto para votação na Comissão de Assuntos Sociais. Ao longo do meu mandato, não me furtei de participar com minhas sugestões nos debates marcantes do Congresso, como a questão dos votos presidenciais. Assim que assumi, o Congresso estava com uma cifra nada satisfatória de mais de 3 mil vetos não votados, alguns de 10 anos passados. Apresentei a PEC 4/2013, de 27 de fevereiro, que determinava o sobrestamento da pauta do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados em caso de mora legislativa no exame dos vetos presidenciais. Insatisfeito ainda com a demora para a tramitação de algumas matérias, especialmente PECs, sugeri o projeto de resolução PRS 57/2013, apresentado em 16 de julho, que estabelece o prazo máximo de 90 dias para a tramitação das propostas de emenda à Constituição, que devem ser votadas de acordo com a sua ordem numérica. A sugestão tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Em outro assunto, também quis oferecer a minha contribuição. O PLS 151/2013, de 29 de abril, sugeria a criação de uma Guia Única de Trabalho Doméstico, GTD, estabelecendo alíquotas para contribuições referentes ao contrato do trabalho doméstico. A proposta será votada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Não posso, senhor presidente, ainda deixar de falar de um requerimento de número 820/2014, de 28 de outubro, que apresentei solicitando informações ao ministro de Minas e Energia sobre o acordo entre a Petrobras e a Bolívia, que levou a estatal a pagar 434 milhões de dólares a mais do que o previsto no contrato de fornecimento de gás ao Brasil. E nesse aspecto, volto a um tema que foi uma das minhas bandeiras nesta casa. A Bolívia cobrou o retroativo por um gás chamado Rico, que não foi usado no Brasil ao longo de muitos anos. Por minha iniciativa, a Comissão de Desenvolvimento Regional realizou audiência pública para tratar justamente da viabilidade de implantação de uma usina separadora de gás em Mato Grosso do Sul, para aproveitar o butano e o propano que vêm pelo gasoduto Bolívia-Brasil e não são utilizados. Infelizmente, a estatal alega inviabilidade econômica do empreendimento, mesmo com o interesse da iniciativa privada. Agora, nesse final de ano, pagou por esse gás chamado Rico, desperdiçado. Finalizo, senhor presidente, o balanço a respeito dos meus projetos, ressaltando que 2 das minhas últimas propostas apresentadas nesta casa tiveram o cunho de homenagear personalidades marcantes do nosso país.
Uma delas tive a alegria de ver agilizada em tempo recorde, graças à atuação eficaz da consultoria do Senado e de minha assessoria parlamentar, o PLS 314, de 5 de novembro último. A proposta denomina a Lei de Falências, a Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, de Lei Senador Rames Tebet. Meu amigo e grande homem público, ex-presidente desta Casa, foi o relator da matéria aqui. Achei ser oportuna e justa homenagem que me foi sugerida por assessores que com o senador Rames Tebet trabalharam, passado 8 anos de sua morte. Em apenas 2 semanas, a proposta saiu do plano de ideias, virou projeto de lei, já com parecer favorável do eminente senador Ciro Miranda, da Comissão de Educação, a quem agradeço e aguardo apenas o quórum para ser votada naquela comissão. Outra proposta, a PRS do 58/2014, do último dia 2 de dezembro, institui o Prêmio Mérito Literário Manuel de Barros, de Poesia, a ser oferecido pelo Senado Federal. A ideia surgiu no dia da morte desse grande poeta mato-grossense, que tanto representa para o nosso Pantanal e para o país. É uma ideia simples que visa incentivar autores como Manuel de Barros, enxergam a beleza nas coisas simples e cotidianas. Sem grande custo para o Senado Federal, a proposta sugere como premiação a publicação de livros dos vencedores pela gráfica do Senado, além da mídia espontânea gerada pelo evento da premiação, que será uma sessão especial do Senado. A matéria vai tramitar na Comissão de Educação e espero seja aprovada para eternizar na instituição Senado o nome desta grande figura que valorizava o insignificante, como ele costumava sempre dizer, Manuel de Barros. Senhor presidente, encerro esse meu longo pronunciamento, graças à gentileza de Vossa Excelência em conceder-me a palavra, dizendo para mim que foi uma honra imensa participar desta Casa do Congresso Nacional e aqui deixar registradas minhas contribuições no desejo de auxiliar o Brasil a se tornar um país melhor. Esse é o relato que posso fazer, senhor presidente, da minha participação legislativa nesta Casa, o que muito me honra, e espero que na próxima segunda-feira eu tenha a oportunidade de apresentar a Vossas Excelências, sobretudo a Vossa Excelência que sempre me premiou com a sua atenção e amizade, as minhas despedidas dessa Casa, em ocasião em que espero que, acima da razão, fale mais o que existe dentro do meu coração. Muito obrigado a